Vamos lá para mais um vídeo desse canal e hoje o tema vai ser o papel da igreja. Eita, celular, vou botar um silencioso aqui. Qual é o papel da igreja nas eleições e na política? O que você acha disso? Ó, já começa a comentar aí, fala o que você acha. Assiste o vídeo até o final para você entender a linha de raciocínio daqui, porque é a segunda vez que eu gravo esse vídeo. O primeiro deu algumas coisas que nas revisões aí a gente coloca pessoas super gabaritadas para revisar nossos vídeos. Eu tive que gravar de novo para poder trazer umas informações bem exatas para vocês. E a gente não tem nenhum erro aqui porque se trata de um assunto muito sério e a gente precisa pensar e criar um conceito bem top sobre isso. Vou falar sobre as eleições e a igreja nisso tudo. Vamos lá? Pátria amada, Brasil! O ser humano sempre teve, cara, uma tendência partidária. Isso é muito importante porque existem diversas necessidades na sociedade e existem também diversas opiniões, então a gente não pode estar debaixo de uma opinião absoluta, porque em algum momento vai ser bom para alguns e não vai ser bom para outros. Então é muito importante que temos muitas pessoas com muitas opiniões e estejam envolvidas em fazer e ter decisões que sejam boas no coletivo, não somente para um grupo localizado. E a sociedade é formada disso, de várias opiniões, de várias necessidades, e a gente precisa de pessoas que nos representem, que nos ajudem a melhorar a nossa cidade, por exemplo, o nosso país, e não ter somente uma opinião, e sim atender a todos. Até que ponto você acha que a igreja deve se posicionar e se envolver na política? Eu vou ler alguns versículos aqui para a gente entender, para a gente criar um raciocínio bíblico, porque a gente tem a Bíblia como referência, né? Então eu vou ler aqui alguns versículos para a gente ver e a gente vai criar um conceito bem legal sobre isso. Livro de Lucas, capítulo 24, versículo 19, conta aquela história muito conhecida dos discípulos indo embora de Jerusalém em caminho de Emaús, e eles estavam decepcionados com a morte de Cristo, com a morte do mestre deles, e eles estavam indo embora, e Jesus aparece ali, eles não reconhecem Jesus, e ele pergunta: "Ei, rapazes, o que vocês estão conversando aí?" E eles falaram para Jesus: "Você deve ser o único que não sabe o que está acontecendo aqui, e o que aconteceu há 3 dias atrás, morreu o nosso mestre, um homem poderoso em palavras e em obras diante de Deus e diante do povo, e estávamos pensando que ele iria nos libertar do domínio do povo." Pátria amada, Brasil! E estávamos pensando que ele iria nos libertar do poder do Império Romano, iria trazer a liberdade para o povo de Israel. E ele morreu e acabou nisso tudo, e a gente está aqui, estamos indo embora e acabou. E Jesus foi acompanhando eles até o final. Você deve conhecer a história toda, não estou aqui para contar a história toda, mas eu estou aqui para mostrar para você como que o povo judeu pensava que Jesus estava ali para libertar o povo judeu do Império Romano. Existia entre os judeus um pensamento de que Deus iria levantar alguém para libertar o povo judeu das mãos do Império Romano. Só que Jesus veio para estabelecer o reino de Deus, um reino eterno, que não era somente para os judeus, mas era para a humanidade. Vamos para frente que eu vou contar mais outros versículos aqui. Livro de João, capítulo 6, versículo 8 em diante, conta aquela história dos 5 pães e 2 peixes que Jesus multiplicou para muita gente que estava ali, só de homens contados, tinha mais de 5.000 homens. Então, assim, depois que todo mundo comeu e tal, olha o que a galera falou, lá no versículo 14. Quando o povo percebeu que grande milagre Jesus havia realizado, exclamaram: "Não há dúvida, este é o profeta que estávamos esperando." Jesus viu que eles estavam prontos para fazer com que ele fosse rei à força. Então voltou sozinho para o monte. Jesus vazou aqui, porque ele percebeu que eles estavam tentando levantar Jesus como rei para libertar o povo de Israel do Império Romano. Mais uma vez, o partido judaico cristão se levanta tentando dominar o Império Romano, só que eles não entendiam que Jesus estava trazendo o reino dos céus para a terra. Eles não entenderam. E o último versículo aqui para você entender. Atos capítulo 1, versículo 6. Jesus já tinha morrido e ele estava há 40 dias aparecendo para os discípulos, e numa das aparições os discípulos perguntaram assim para Jesus: "Jesus, é agora que o Senhor vai restaurar o reino para o povo de Israel?" E essa palavra restaurar, eles estavam querendo dizer devolver. Mais uma vez os discípulos estão perguntando se Jesus estava interessado em levantar
levantar a bandeira do partido judaico-cristão para derrubar o poder do Império Romano. Cara, Jesus não veio para isso. Jesus não veio aqui na Terra para levantar uma bandeira de um partido e dominar o mundo e criar uma prefeitura e criar um governo e fazer com que as pessoas vivam bem. Jesus veio para acabar com o poder do pecado e para nos encaminhar para a vida eterna com Ele. Ele não estava nem um pouco interessado em criar um partido que dominasse a Terra. Ele veio para restabelecer o relacionamento que estava quebrado, rompido por causa do pecado. Através da cruz morreu para restabelecer esse nosso relacionamento. E o que eu quero dizer com tudo isso aqui? Qual é o nível de envolvimento que uma igreja precisa ter na política? A gente vê muitas igrejas colocando políticos em púlpitos, falando sobre suas propostas pessoais, tentando incentivar as pessoas com que direcionem os seus votos para A ou para B. E eu posso dizer para você com toda certeza que a igreja tenta fazer isso com toda boa intenção de criar uma influência na cidade, de poder ajudar as pessoas através dessa força que a igreja tem com a massa da cidade, com as pessoas que estão inseridas naquela igreja. Mas eu quero falar com muito amor para você líder de igreja, para você pastor de igreja. Você não precisa se dobrar, se envolver com a política, você não precisa contar com a ajuda e a influência da política para te ajudar a melhorar a propagação do evangelho. Isso não tem nada a ver com a proposta de Deus na terra. Nós não precisamos do poder político para ganhar espaço nas cidades. Nós não precisamos de nenhum tipo de influência política para conquistar algum terreno na terra. A nossa influência é celestial. A nossa influência, o nosso poder, o poder com que a gente conta para estabelecer o reino de Deus aqui na terra é o poder de Deus, é o poder dos céus. Nós estamos aqui para estabelecer o reino eterno na nossa cidade, nos nossos bairros. Não se envolva, não precisa conceder espaço. Eu sei que às vezes você faz isso com toda boa intenção. Eu não quero criar aqui polêmica e nem acusar ninguém de nada do que está fazendo, mas eu quero te lembrar do poder que está por trás do seu ministério. É um poder eterno, um poder sobrenatural. Você não precisa envolver política nos seus cultos, colocar pessoas para falar sobre propostas. Não precisa, não se envolva com isso, sabe por quê? A sua igreja precisa ter todos os partidos sentados lá nas cadeiras, ouvindo a sua pregação, a sua palavra. Sabe o que acontece quando a gente levanta alguém na nossa igreja como o candidato oficial da nossa igreja? A gente está dizendo que a gente apoia um e não apoia os outros. Então a gente automaticamente está polarizando a sociedade, usando a igreja para isso, sendo que a igreja é para todos os partidos estarem sentados ali ouvindo a palavra. A igreja é para que todos os candidatos sentem e sejam transformados pela palavra de Deus através da sua vida. Então, se eu polarizo, eu estou tirando a chance de outros candidatos ouvirem a palavra de Deus na sua igreja, porque a sua igreja não é neutra. A igreja precisa ser neutra, porque ali precisam sentar pessoas de direita, pessoas de centro, pessoas de esquerda, porque se elas estiverem inflamadas com a palavra de Deus, elas não vão levar a política para o erro, elas vão levar para o acerto, porque elas estarão influenciadas pela palavra de Deus. O problema é que a igreja quer ter uma influência partindo da política. Jesus nunca precisou de influência política, ele nunca quis isso. Ele quer que a igreja influencie a política. Deus quer que nós sejamos o ponto de influência, o ponto de apoio para que os políticos venham em nós pedir conselhos, pedir oração, pedir um direcionamento, buscar conhecimento a partir do conhecimento divino que nós temos. Então a gente está se rebaixando a um poder humano, sendo que nós deveríamos estar nos baseando a um poder eterno. Então não se envolva com política, você não precisa, não tenha medo. Se você vai perder espaço, se você vai perder investimentos, cara, quem investe em você foi Deus. Deus já te deu todos os dons, todas as bênçãos para você desfrutar aqui na terra e desempenhar o seu ministério. Nós não precisamos de nenhum tipo de influência humana. Eu estou aqui para ser influenciador do mundo, para que o mundo venha em nós e queira saber o que nós temos, queira ter o que nós carregamos e nós sermos a influência do mundo. Valeu, é isso aí. Vamos ser a influência desse mundo e não vamos nos vender para nada. Valeu? Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos embora abençoar mais pessoas com essa influência aqui. Valeu? Um abraço aí para vocês.